Bem-vindo! Eu sou Valdir Leimassola e este canal é o Evidências da Fé. Hoje, nós retornaremos de volta a 3 milênios rastrear as origens de uma ideia que mudou o mundo. Não terás outros deuses diante de mim. Em uma terra de inúmeras divindades, sim, este mandamento foi um ato radical e desafiando a própria estrutura da sociedade antiga. Nossa busca para descobrir evidências arqueológicas desta revolução espiritual, de ruínas antigas a salas de museus. Vamos examinar inscrições, restos da cidade e artefatos, buscando as primeiras pegadas do monoteísmo. Isso não é sobre fé cega, mas sobre descobrir as provas concretas de uma transformação que mudou a história. 3.000 anos atrás, no Levante, surgiu uma ideia revolucionária: o monoteísmo. Rodeados por impérios devotados a vastos panteões, os israelitas declararam lealdade a um único Deus invisível. Isso foi mais do que religião, foi uma reviravolta política e cultural, desafiando a autoridade de reis e impérios. O primeiro mandamento forjou uma nova identidade, definida por aliança, não por território. Pistas arqueológicas, como a ausência de ídolos e inscrições únicas, revelam como essa crença deixou uma marca física. Esta é a história de como a fé de um pequeno povo superou os maiores impérios. Para entender o impacto do primeiro mandamento, precisamos ver o mundo que ele confrontou. Um mundo onde os deuses governavam cada aspecto da vida. O politeísmo era a base da civilização, justificando reis e moldando cidades. Rejeitar esse sistema significava desafiar tanto deuses quanto governantes. O primeiro mandamento não adicionou um deus. Ele apagou o panteão, declarando todos os outros como ilusões. A arqueologia mostra como a sociedade israelita se destacou, através da arquitetura, da lei e da vida diária. Esta foi uma verdadeira revolução, uma guerra de ideias que remodelou a história. Imagine um mundo onde cada força da natureza era um deus. Sol, tempestade, rio e campo. Cada um com seus próprios rituais e exigências. O politeísmo era um sistema complexo, entrelaçado em cada parte da vida antiga. Cidades como Babilônia e Ur foram construídas para seus deuses patronos, e toda profissão tinha seu supervisor divino. A ideia de um Deus único e todo-poderoso era impensável nesse cenário espiritual lotado. O primeiro mandamento não apenas introduziu um novo Deus, ele exigiu a erradicação de milhares. Esta foi uma subtração radical e aterrorizante do mundo antigo. As sociedades antigas funcionavam com uma economia divina. Os deuses proviam o essencial para a vida, e os humanos os retribuíam com oferendas e serviços nos templos. Os templos dominavam as cidades, servindo como centros religiosos e econômicos. A arqueologia revela altares, oferendas e grandes complexos de templos no coração de cada cidade. O primeiro mandamento quebrou esse sistema, declarando que o verdadeiro Deus não precisava de nada dos humanos. Essa foi uma mudança revolucionária de servir a deuses necessitados para obedecer a um Criador autossuficiente. O resultado foi uma sociedade com uma nova base moral e econômica. Para uma pessoa comum vivendo no Antigo Oriente Próximo, a vida era uma negociação constante com forças invisíveis. O mundo era cheio de presságios e pressentimentos. O voo de um pássaro, o formato de uma nuvem ou o padrão do óleo na água, tudo podia ser interpretado como mensagens dos deuses. Antes de qualquer empreendimento significativo, seja plantar uma lavoura, iniciar um negócio ou ir para a guerra, era essencial consultar a vontade divina. Isso era feito através de várias formas de adivinhação, muitas vezes realizadas por sacerdotes especializados que podiam ler as entranhas de um animal sacrificado ou interpretar sonhos. Isso criava uma sensação de ansiedade generalizada. A pessoa nunca estava realmente no controle do seu próprio destino, pois os deuses podiam mudar de ideia a qualquer momento por razões que os mortais mal conseguiam compreender. Essa necessidade constante de favor divino
permeava cada aspecto da vida diária, até mesmo dentro de casa. Escavações arqueológicas de sítios não israelitas desse período rotineiramente desenterram pequenos altares domésticos e uma infinidade de figurinhas religiosas. Essas pequenas estátuas, muitas vezes representando deusas da fertilidade como Aserá ou divindades protetoras como Bes, não eram meras decorações. Elas eram o ponto focal da adoração doméstica, uma forma de a família manter uma linha direta de comunicação com os poderes sobrenaturais que governavam a saúde, a fertilidade e a prosperidade. Uma mulher que esperava conceber um filho faria oferendas a uma deusa da fertilidade. Uma família rezaria a um protetor doméstico para afastar demônios e doenças. A vida era uma empreitada frágil, e era preciso toda a ajuda divina possível. O medo era um poderoso motivador nesse cenário religioso. Os deuses nem sempre eram benevolentes. Eles podiam ser ciumentos, vingativos e terrivelmente destrutivos. A epopeia de Gilgamesh, da Mesopotâmia, descreve um grande dilúvio enviado pelos deuses simplesmente porque a humanidade havia se tornado muito barulhenta e estava perturbando o descanso deles. Essa natureza caprichosa dos deuses significava que a desgraça era muitas vezes interpretada como punição divina. Uma criança natimorta, uma colheita perdida ou uma doença súbita não era apenas uma tragédia. Era um sinal de um tabu quebrado ou de uma divindade negligenciada. O único recurso era identificar o Deus ofendido e realizar os rituais e sacrifícios necessários para apaziguar sua ira. Um processo que podia ser tanto emocional quanto financeiramente ruinoso, tipo um Deus nos acuda na pior das horas. Nesse mundo de medo, ansiedade e negociação constante, o primeiro mandamento oferece uma visão radicalmente diferente da relação divino-humana. Ele apresenta um único Deus que opera não por capricho ou impulso, mas de acordo com uma aliança consistente e cognoscível. Este Deus não é um entre muitos a ser aplacado, mas a única fonte de lei e moralidade. Isso mudou o foco da religião do apaziguamento ritual para o comportamento ético. A chave para uma boa vida não era oferecer o sacrifício certo ao Deus certo na hora certa, mas viver com justiça e retidão de acordo com um código moral único e universal. Isso prometia um tipo de estabilidade e previsibilidade que estava completamente ausente no mundo caótico do politeísmo. Para os primeiros israelitas, o mundo do politeísmo não era um conceito distante, era a cultura de seus vizinhos imediatos, os cananeus. A terra em que entraram já abrigava um sistema religioso vibrante e profundamente enraigado. O deus principal do panteão cananeu era El, uma figura patriarcal e criadora. Mas a divindade mais ativa e popular era Baal, o poderoso deus das tempestades, chuva e fertilidade. As batalhas de Baal contra o deus do mar Yan e o deus da morte Mot eram centrais para a mitologia cananeia, explicando a natureza cíclica das estações. Para uma sociedade agrária dependente da chuva, a adoração a Baal não era apenas uma crença, era uma necessidade prática para a sobrevivência. Seu favor significava vida, seu descontentamento significava seca e fome. Ao lado de Baal estava sua consorte, a poderosa deusa Aserá. Ela era uma deusa mãe, associada à fertilidade, vida e criação. Seus símbolos, muitas vezes um poste sagrado ou uma árvore estilizada, eram características comuns em santuários e lugares altos cananeus. A adoração de Aserá era particularmente difundida e pessoal, apelando aos desejos humanos fundamentais por família, filhos e abundância. O registro arqueológico é rico em figuras femininas que se acredita representarem Aserá ou suas atendentes, encontradas em casas e santuários em toda a região. Para os israelitas, Baal e Aserá representavam as alternativas mais imediatas e sedutoras ao seu próprio Deus. Uma tentação constante para jogar para os dois lados e adorar as divindades locais que pareciam controlar a terra.
O panteão cananeu também incluía figuras mais sombrias e aterrorizantes. Um dos mais infames era Moloque, uma divindade associada ao sacrifício de crianças. Embora a extensão dessa prática seja debatida por estudiosos, os textos bíblicos são inequívocos em sua condenação de passar crianças pelo fogo para Moloque. Isso representava a perversão máxima da religião na visão israelita, um ritual horripilante que contrastava fortemente com sua própria crença em um Deus que exigia justiça e misericórdia, não o sangue de inocentes. O confronto com os deuses de Canaã não era apenas um debate teológico, era um choque de civilizações, uma batalha entre duas visões de mundo moral e ética fundamentalmente diferentes. Essa proximidade constante com uma cultura politeísta vibrante, popular e profundamente enraigada é o contexto crucial para o primeiro mandamento. Ele não foi emitido no vácuo. Foi um comando de linha de frente em uma guerra espiritual contínua. As repetidas proibições bíblicas contra adorar Baal, esculpir imagens de Azerá ou construir lugares altos não eram legalismos abstratos. Eram avisos urgentes contra a assimilação cultural e religiosa. O comando de não ter outros deuses era um comando para ser diferente, para permanecer separado e para resistir à poderosa atração gravitacional do mundo cananeu circundante. A evidência arqueológica que examinaremos mostra o quão seriamente esse comando foi levado e como ele criou um povo cuja cultura material era visivelmente e deliberadamente distinta da de seus vizinhos. Nossa primeira evidência concreta nos leva aos grandes salões do Museu Egípcio no Cairo. Lá está uma laje monumental de granito negro, com quase 3 metros de altura, coberta por intrincados hieróglifos. Esta é a Estela de Merneptah, erguida por volta de 1208 a.C. pelo faraó Merneptah para se gabar de suas vitórias militares na terra de Canaã. Por décadas, este foi apenas mais um monumento real, um testemunho do poder egípcio. Mas em 1896, o grande egiptólogo Flinders Petrie estava traduzindo meticulosamente o texto quando seus olhos caíram sobre um nome que mudaria a história. Pela primeira vez, em uma fonte fora da Bíblia, o nome Israel apareceu, inscrito em pedra por seu poderoso vizinho e antigo senhor. Essa descoberta forneceu a primeira prova concreta e externa de que um povo chamado Israel existia em Canaã naquela época. A inscrição em si é um poema triunfal, uma lista de povos e cidades conquistadas. Merneptah se gaba. Canaã foi saqueada, causando todo tipo de aflição. Ascalão foi superada, Gézer foi capturada, e Anoam deixou de existir. Então vem a linha crucial. Israel está devastado. Sua semente não existe mais. Embora o alarde do faraó fosse claramente um exagero, sua importância é monumental. Ele coloca um grupo distinto conhecido como Israel no mapa histórico durante o final do século XIII a.C., um período correspondente ao tempo dos juízes na narrativa bíblica. Confirma que eles eram uma entidade significativa o suficiente nas terras altas de Canaã para serem mencionados pelo nome em uma importante inscrição real egípcia, ao lado de poderosas cidades-estados. Mas a pista mais fascinante não está no nome em si, mas no pequeno sinal hieroglífico que o segue. Este é chamado de determinativo, um símbolo usado pelos escribas egípcios para esclarecer a categoria da palavra precedente. Para todos os outros nomes na estela, Ascalão, Gézer e Anoam, o escriba usou o determinativo para uma cidade-estado ou uma terra estrangeira, um símbolo que representa bastões de arremesso e um conjunto de 3 colinas. Mas para Israel, um determinativo diferente é usado. É o sinal para um povo ou uma tribo, um símbolo que mostra um homem e uma mulher sentados sobre 3 linhas verticais, significando um grupo coletivo não definido por uma cidade ou território específico. Este pequeno detalhe é incrivelmente revelador para arqueólogos e historiadores. Essa distinção é profunda.
Enquanto seus vizinhos eram definidos por sua geografia e estruturas políticas, Israel já era identificado pelos egípcios como um grupo étnico ou tribal distinto. Sugere um povo unificado não por uma capital compartilhada, mas por uma identidade, cultura e talvez um sistema de crenças compartilhados. Em um mundo de cidades-estados, cada uma com seu próprio Deus patrono, Israel se destaca como algo diferente, um povo definido por quem eles eram, não apenas onde viviam. Já em 1208 a.C., o império mais poderoso do mundo reconhecia Israel como uma entidade única, lançando as bases para uma nação cuja identidade foi forjada não na política, mas em seu relacionamento especial com seu único Deus. Nossa jornada agora nos leva do Cairo a Paris, para os estimados salões do Museu do Louvre. Aqui outra pedra antiga nos conta uma história, desta vez da perspectiva de um dos rivais de Israel. Esta é a Estela de Mesa, também conhecida como a Pedra Moabita. Descoberta em 1868 na atual Jordânia, esta laje de basalto escuro data de aproximadamente 840 a.C. Ela contém uma longa inscrição de Mesa, o rei de Moabe, celebrando sua vitória sobre o reino de Israel e a libertação de Moabe do domínio israelita. É uma peça fascinante de propaganda, mas enterrada em suas linhas orgulhosas está uma extraordinária confirmação da identidade religiosa única de Israel e do nome de seu Deus. O rei Mesa escreve a partir de uma visão de mundo politeísta. Ele atribui suas vitórias inteiramente ao seu Deus nacional, Quemos. Eu sou Mesa, rei de Moabe, ele começa, e eu fiz este alto lugar para Quemos, porque ele me salvou de todos os reis, e porque ele me permitiu ver meu desejo sobre todos os meus inimigos. Ele descreve a construção de templos e a dedicação de despojos ao seu Deus. Para Mesa, o mundo é uma competição entre deuses nacionais, e sua vitória é prova da superioridade de Quemos. Este contexto é crucial, porque torna sua menção ao Deus de Israel ainda mais notável. Ele vê o conflito não apenas como uma batalha entre exércitos, mas como um choque entre seu Deus, Quemos, e o Deus de Israel. A linha mais eletrizante da inscrição surge quando Mesa descreve sua conquista da cidade israelita de Nebo. Ele se vangloria, e eu peguei de lá os vasos de Yahweh e os arrastei diante de Quemos. Esta é uma das mais antigas e claras referências extra-bíblicas a Yahweh, o nome pessoal do Deus de Israel. A inscrição confirma que, no século 9 a.C., Israel não era apenas conhecido por adorar um Deus, mas por adorar um Deus específico identificado por este nome único. Mesa não se refere aos deuses de Israel no plural, mas a uma divindade singular, Yahweh, cujos vasos sagrados do templo ele considerava um prêmio digno de ser oferecido ao seu próprio Deus. Este testemunho inimigo é uma evidência arqueológica incrivelmente poderosa. Confirma que os israelitas eram conhecidos por seus vizinhos como adoradores exclusivos de Yahweh. O nome era tão central para sua identidade que seus inimigos os identificavam com ele. A inscrição na Estela de Mesa demonstra que o conceito de Israel ter um único Deus nacional não foi uma invenção posterior de escritores bíblicos, mas uma realidade bem estabelecida no século 9 a.C. Ela mostra uma clara distinção. Moabe tem seu Deus, Quemos, e Israel tem seu Deus, Yahweh. Isso prepara o palco para a reivindicação radical do primeiro mandamento, que Yahweh não era apenas o Deus de Israel, mas o único Deus. Para encontrar o que pode ser a referência mais antiga a Yahweh descoberta até hoje, devemos viajar para o sul, bem fundo nos desertos do Sudão moderno. Aqui estão as magníficas ruínas do Templo de Soleb, um monumento construído não pelos israelitas, mas por um dos faraós mais poderosos do Egito, Amenhotep III, por volta de 1350 a.C.
Isso foi muito antes de Merneptah e quase 500 anos antes do rei Mesa. As paredes do templo são cobertas com vastas listas de territórios conquistados e povos subjugados. Um testemunho da influência de longo alcance do Império Egípcio durante sua Era de Ouro. Entre essas listas de nomes, arqueólogos encontraram uma referência que é realmente surpreendente, empurrando significativamente para trás a história da adoração a Yahweh. Em uma das colunas do templo, uma lista de grupos nômades da região de Canaã está inscrita em hieróglifos. Ela descreve várias tribos conhecidas como Shasu, um termo egípcio geral para nômades de língua semítica, das terras a leste do Egito. Um desses grupos é identificado por um nome de lugar surpreendente, a terra dos Shasu de Ihwa. As letras Igju, Hgavu, H em hieróglifos egípcios são amplamente aceitas pelos estudiosos como uma transliteração do nome hebraico Yahweh. Esta inscrição do século XIV a.C. sugere que um grupo específico de nômades, localizado na área geral onde a Bíblia localiza os primeiros israelitas, já estava associado ao nome de Yahweh. Esta descoberta é de tirar o fôlego em suas implicações. Ela fornece evidências de que um grupo, adorando Yahweh, existia séculos antes da formação da monarquia israelita, e que eles eram conhecidos pelos egípcios. A linha do tempo se encaixa perfeitamente com a narrativa bíblica. Se o Êxodo é datado do século XV a.C., esta inscrição de 1350 a.C. corresponderia ao período em que os israelitas estavam vagando no deserto ou começando seu assentamento em Canaã. Ela coloca um povo adorador de Yahweh no lugar certo, na hora certa, não de acordo com seus próprios registros, mas de acordo com os registros administrativos da superpotência da época. A inscrição de Soleb fornece uma âncora crucial para as origens do monoteísmo israelita. Ela sugere que a adoração a Yahweh não foi um desenvolvimento tardio, mas estava presente desde os estágios mais iniciais da formação de Israel como povo. Embora os egípcios os vissem como apenas mais um dos muitos grupos tribais, esta inscrição os destaca pelo nome de seu Deus. É um registro externo, imparcial, que confirma as raízes antigas do nome que se tornaria a peça central de uma revolução religiosa. A menção mais antiga conhecida de Yahweh não vem de um pergaminho hebraico, mas de uma lista esculpida em um templo egípcio por um faraó politeísta. Uma testemunha silenciosa de uma fé que sobreviveria a todo o seu império. Agora voltamos a Israel, para o mesmo vale onde a Bíblia diz que Davi lutou contra Golias. Aqui, com vista para o Vale de Elá, fica o notável sítio arqueológico de Khirbet Qeiyafa, escavada pelo professor Yosef Garfinkel, da Universidade Hebraica. Esta cidade fortificada foi seguramente datada da época do rei Davi, entre 1020 e 980 a.C. O que torna este sítio tão impactante não é apenas o que foi encontrado, mas o que estava visivelmente ausente. Khirbet Qeiyafa oferece um vislumbre impressionante de como era uma antiga comunidade israelita e contrasta fortemente com todas as outras cidades cananeias ou filisteias da região. É, honestamente, um exemplo perfeito do primeiro mandamento sendo vivido na prática. A cidade em si é única, apresentando uma enorme muralha de casa-mata e, incomumente, 2 portões, uma característica que levou alguns estudiosos a identificá-la com a cidade bíblica de Sha'arayim, que significa 2 portões em hebraico. Mas a descoberta mais significativa veio após anos de escavação meticulosa em todo o sítio. A equipe arqueológica encontrou milhares de cacos de cerâmica, ferramentas e armas. Encontraram ossos de animais, revelando a dieta dos habitantes. Mas, em toda esta cidade fortificada, nenhuma única figura religiosa, ícone ou ídolo de qualquer tipo foi descoberto. Nenhum. Isso é o que os arqueólogos chamam de evidência negativa. E, neste caso, a ausência é ensurdecedora.
Essa falta de ídolos é estatisticamente surpreendente. A poucos quilômetros de distância, na cidade filisteia contemporânea de Gat, arqueólogos desenterraram centenas de estatuetas e objetos de culto. Em cidades cananeias do mesmo período, ídolos são achados comuns em casas e espaços públicos. No entanto, em Khirbet Qeiyafa, há um vazio completo. Isso não pode ser um acidente ou uma coincidência. Aponta para uma rejeição deliberada e comunitária de imagens esculpidas, uma adesão estrita à proibição bíblica de fazer ídolos. O povo desta cidade estava conscientemente escolhendo não participar da prática religiosa mais comum do mundo antigo. Eles estavam vivendo de forma diferente e deixaram a evidência dessa escolha na própria terra. Fortalecendo ainda mais o caso, está a descoberta de um óstraco, um pedaço de cerâmica com uma inscrição. Escrito na forma mais antiga conhecida da escrita hebraica, o texto é difícil de decifrar completamente, mas contém frases como "não faça" e menciona um rei, consistente com uma sociedade governada por lei e uma autoridade central. A evidência de Khirbet Qeiyafa é uma combinação poderosa. Temos uma cidade fortificada da época de Davi, uma ausência completa dos ídolos que saturavam as culturas vizinhas e uma inscrição em hebraico. É uma imagem arqueológica clara de uma sociedade nas colinas da Judéia que já praticava uma forma de adoração consistente com os princípios do primeiro e segundo mandamentos. Nossa busca por evidências nos leva com um posto avançado remoto e varrido pelo vento no deserto do Sinai, um local conhecido como Kuntilet Ajrud. Datado do final do século IX ou início do século VIII a.C., este provavelmente era um ponto de parada para viajantes e comerciantes, uma estação fortificada em uma rota no deserto. Na década de 70, arqueólogos escavando este local solitário fizeram uma descoberta que foi ao mesmo tempo sensacional e controversa. Eles encontraram fragmentos de grandes vasos de armazenamento conhecidos como pitoi, cobertos com antigas inscrições e desenhos hebraicos. Essas inscrições fornecem um vislumbre fascinante e real da religião popular da época e abordam diretamente a natureza do Deus de Israel, Yahweh. As mais famosas dessas inscrições são fórmulas de bênção. Uma delas lê: "Eu te abençoei por Yahweh de Samaria e sua Aserá." Outra diz: "Eu te abençoo por Yahweh de Temã e sua Azerá." Inicialmente, essas inscrições causaram alvoroço. A menção de sua Azerá ao lado de Yahweh levou alguns estudiosos a argumentar que os antigos israelitas não eram monoteístas, mas adoravam Yahweh ao lado de uma deusa consorte. Essa interpretação sugeria que o monoteísmo puro da Bíblia era uma invenção muito posterior. No entanto, uma análise mais profunda e cuidadosa da gramática e do contexto arqueológico levou a uma conclusão muito diferente e ainda mais convincente sobre a natureza exclusiva da adoração a Yahweh. Pesquisas adicionais mostraram que Azerá, neste contexto, provavelmente não se refere à deusa, mas a um objeto de culto, um poste ou árvore sagrada que era um símbolo bem conhecido no Antigo Oriente Próximo e era usado no culto israelita, às vezes legitimamente, às vezes não. Mais importante ainda, as frases Yahweh de Samaria e Yahweh de Temã não implicam a existência de múltiplos e diferentes deuses, Yahweh. Em vez disso, são títulos geográficos, semelhante a como os cristãos podem se referir aos seus santos regionais, ou até mesmo o Senhor do Bom Fim para os brasileiros. Isso significa o único Deus Yahweh, cuja presença e poder se manifestam em diferentes locais, em Samaria, a capital do Reino do Norte, e em Temã, uma região ao sul. O ponto crucial é este: em todas as inscrições encontradas em Kuntilet Ajrud, Yahweh é o único Deus nomeado e invocado para bênçãos. Não há menção de Baal, Moloque ou qualquer outra divindade dos panteões cananeu ou mesopotâmico. Embora a prática possa mostrar alguns elementos sincréticos,
O foco da devoção está exclusivamente em Yahweh. Ele é a única fonte de bênção, o único poder divino a quem esses viajantes do deserto apelavam por proteção e orientação. As inscrições de Kuntilet Ajrud, antes consideradas um desafio à ideia do monoteísmo primitivo, na verdade fornecem evidências poderosas para ele. Elas mostram um monoteísmo na prática, onde para a pessoa comum, Yahweh era o único Deus que importava. Em 1979, numa colina com vista para a cidade velha de Jerusalém, uma equipe de arqueólogos liderada por Gabriel Barkay fez uma descoberta de importância imensurável. Ao escavar uma série de tumbas num local chamado Ketef Hinnom, eles descobriram um repositório contendo centenas de objetos. No fundo de uma das câmaras, encontraram 2 minúsculos pergaminhos enrolados de prata pura, não maiores que uma bituca de cigarro. Durante anos, a delicada tarefa de desenrolar esses artefatos frágeis parecia impossível, mas usando tecnologia de ponta, os pesquisadores finalmente conseguiram revelar o texto minuciosamente inscrito na folha de prata. O que eles encontraram foi o fragmento de escritura mais antigo já descoberto. Datados do século 7 a.C., muito antes dos manuscritos do Mar Morto, esses amuletos contêm uma versão da bênção sacerdotal do livro de Números, capítulo 6. O texto diz: que Yahweh te abençoe e te guarde, que Yahweh faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, que Yahweh levante o seu rosto sobre ti e te dê a paz. Esta era uma bênção que provavelmente era usada como um amuleto protetor por um rico habitante de Jerusalém, uma peça tangível de sua fé que eles levaram para o túmulo. A descoberta foi eletrizante, provando que porções do texto bíblico existiam e estavam em uso centenas de anos antes do que muitos estudiosos críticos acreditavam. A importância desses minúsculos pergaminhos para a nossa investigação é imensa. Eles não são apenas artefatos antigos, são uma janela direta para a fé pessoal de um indivíduo que vivia em Jerusalém durante o período do primeiro templo. A bênção é explicitamente monoteísta. A fonte de toda bênção, proteção, graça e paz é Yahweh, e somente Yahweh. Não há apelo a outras divindades, nenhuma menção a qualquer outro poder no cosmos. O foco singular em Yahweh reflete um sistema de crença monoteísta profundamente enraizado que fazia parte da vida religiosa cotidiana do povo, não apenas da doutrina oficial dos sacerdotes e profetas do templo. Além disso, os pergaminhos demonstram poderosamente a centralidade do nome divino, Yahweh, que aparece completo. Esta não era uma divindade vaga e genérica, mas o Deus específico da aliança. O fato de que esta bênção era tão importante que foi inscrita em prata preciosa e enterrada com os mortos, mostra a profunda conexão pessoal que as pessoas sentiam com seu único Deus. Os pergaminhos de Ketef Hinnom são um microcosmo do impacto do primeiro mandamento. São evidências físicas de que, no século 7 a.C., a ideia de um Deus único, benevolente e protetor chamado Yahweh não era apenas um conceito teológico, mas uma crença querida que trazia conforto e esperança às pessoas em suas vidas diárias e até mesmo diante da morte. No deserto do Negev, as ruínas da antiga fortaleza de Tel Arad nos oferecem outra peça notável desse quebra-cabeça. Aqui, arqueólogos desenterraram um pequeno templo israelita, perfeitamente preservado, datado entre o século X e o século 8 a.C. Este não era o grandioso templo de Jerusalém, mas um santuário local, regional, nos proporcionando um vislumbre raro da adoração oficial fora da capital. A disposição do templo de Arad é uma impressionante miniatura da descrição bíblica do templo de Salomão. Ele possui um pátio com um altar para sacrifícios, um salão principal e, nos fundos, uma pequena câmara elevada, um santo dos santos. Esse paralelo arquitetônico por si só é uma confirmação significativa do modelo bíblico. Assim como em Kirbet Keiafa,
A evidência mais impressionante em Arad é o que está faltando. No Santo dos Santos, a parte mais sagrada do templo, arqueólogos encontraram 2 pequenos altares de incenso e 2 pedras em pé, ou Masebot. Essas pedras em pé provavelmente simbolizavam a presença da divindade. No entanto, não havia estátua, nenhum ídolo, nenhuma imagem esculpida de qualquer tipo. Em qualquer outro templo cananeu ou egípcio contemporâneo, esse espaço sagrado teria sido o lar de uma estátua divina, a representação física do Deus. O vazio do Santo dos Santos de Arad é uma declaração teológica deliberada e poderosa, esculpida em pedra. É um testemunho de uma fé anicônica, a adoração de um Deus que não pode e não deve ser representado em forma física. Esse aniconismo é uma pegada arqueológica direta dos primeiro e segundo mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, não farás para ti imagem de escultura. Os construtores e sacerdotes do templo de Arad estavam aderindo a esse princípio com precisão arquitetônica. O foco de sua adoração era um Deus invisível, transcendente, cuja presença era simbolizada, mas nunca retratada. Isso contrasta radicalmente com todas as culturas vizinhas, cuja arte e arquitetura eram saturadas de imagens de seus deuses. O próprio design desse templo israelita é uma manifestação física de um tipo diferente de teologia, uma fé centrada em um Deus que estava além de qualquer representação humana. A evidência em Arad vai ainda mais longe. Inscrições encontradas no local, conhecidas como Ostracas de Arad, contêm registros administrativos da fortaleza. Elas frequentemente mencionam Yahweh, com instruções como "Vá para a casa de Yahweh", referindo-se ao templo. Esses textos confirmam que esse santuário anicônico era dedicado especificamente ao Deus de Israel. Quando combinamos a arquitetura do templo, uma miniatura do Templo de Salomão, com sua completa falta de imagens, e as inscrições nomeando Yahweh, o quadro se torna incrivelmente claro. Aqui no deserto temos um modelo arqueológico completo do monoteísmo israelita em ação. Um único templo, dedicado a um único Deus, Yahweh, que era adorado sem quaisquer imagens. Ao juntarmos essas peças de evidências tão diferentes, uma estela de Faraó, um monumento de um rival, uma lista de templo egípcio, uma cidade sem ídolos, um templo sem imagens, um padrão consistente e poderoso emerge. Esse padrão é a assinatura arqueológica do monoteísmo israelita primitivo. Uma das características principais dessa assinatura é o aniconismo, a prática de evitar ou proibir o uso de imagens para representar o divino. Enquanto outras culturas construíam todo o seu mundo religioso em torno da criação e veneração de estátuas divinas, os antigos israelitas se definiam pela ausência de tais imagens. Isso não era uma preferência artística, era um princípio teológico central que os diferenciava de todos os seus vizinhos. Essa rejeição deliberada de imagens sagradas é uma consequência tangível do primeiro mandamento. A ordem de não ter outros deuses estava intrinsecamente ligada à ordem de não fazer uma imagem esculpida. Por quê? Porque no mundo antigo, uma imagem de um deus não era meramente uma representação. Acreditava-se que ela continha a própria essência e presença da divindade. Fazer uma imagem de um deus era localizá-los, limitá-los e, potencialmente, manipulá-los. O Deus de Israel, no entanto, era entendido como transcendente, universal e totalmente além do controle ou representação humana. Ele não podia ser confinado a uma estátua de madeira, pedra ou metal. A falta de ídolos em sítios arqueológicos israelitas é, portanto, um sinal positivo de que um mandamento negativo estava sendo seguido. Em vez de imagens, o foco da religião israelita estava no nome de Deus, Yahweh. O nome era o principal marcador da identidade divina. O templo em Jerusalém não foi construído para abrigar uma estátua, mas como um lugar para o nome do Senhor habitar. Bênçãos eram dadas em nome de Yahweh.
Juramentos eram feitos em seu nome. O nome, e não um ídolo, era o ponto focal da devoção e o elo entre o povo e seu Deus transcendente. Essa mudança da imagem para o nome é um passo revolucionário na história da religião. Ela moveu o centro da adoração de um objeto físico que podia ser visto e tocado para uma palavra falada e escrita que representava uma realidade invisível e abrangente. É por isso que as inscrições que examinamos são tão críticas. A estela de Merneptah, a estela de Mesa, a inscrição de Solébios Jarros de Kuntilet Ajrud, todos colocam o nome Yahweh no centro da identidade de Israel. Essa evidência arqueológica confirma a ênfase bíblica. A batalha pelo monoteísmo foi uma batalha para manter a adoração de Yahweh pura e exclusiva, livre das imagens e deuses alternativos das culturas vizinhas. As evidências desenterradas pelos arqueólogos mostram que isso não era apenas um ideal escrito em um pergaminho, mas uma luta real que moldou a própria cultura material do povo, deixando para trás uma pegada arqueológica única que ainda podemos identificar e estudar hoje. No mundo da arqueologia, o que encontramos é apenas metade da história. A outra metade, igualmente e às vezes mais poderosa, é contada pelo que não encontramos. Este é o princípio da evidência negativa, o poder da ausência. Imagine procurar um tipo específico de concha em duas praias diferentes. Em uma praia, você encontra milhares. Na outra, depois de semanas de busca, você não encontra nenhuma. A ausência em si se torna um dado, uma pista que sugere uma diferença fundamental entre os dois ambientes. No estudo do antigo Israel, a ausência sistemática e generalizada de certos artefatos, que são abundantes em todas as culturas vizinhas, fala volumes. É um vazio eloquente que aponta diretamente para uma sociedade que conscientemente escolheu ser diferente. Essa ausência não é acidental. É uma declaração cultural e religiosa deliberada. A ausência mais gritante, em sítios arqueológicos israelitas da Idade do Ferro, é a quase total falta de estatuetas e ídolos religiosos em ambientes domésticos. Como vimos, as casas de seus vizinhos cananeus, filisteus e mesopotâmicos estavam repletas de pequenas estátuas de terracota. Estes eram os deuses domésticos, as deusas da fertilidade e as divindades protetoras que formavam a espinha dorsal da religião popular em todo o mundo antigo. As pessoas as usavam diariamente para buscar bênçãos e afastar o mal. No entanto, quando arqueólogos escavam uma casa israelita do período da monarquia, esses objetos estão consistentemente e conspicuamente ausentes. Esse buraco gritante no registro material não pode ser explicado como pobreza ou falta de habilidade artística. É o resíduo físico de uma proibição teológica. Essa evidência negativa se torna realmente poderosa quando aplicamos estatísticas. Estudiosos como o professor Zioni Zevich realizaram estudos massivos, catalogando milhares de artefatos de centenas de sítios em todo o Levante. Os dados revelam um padrão claro. Em assentamentos filisteus e cananeus, a densidade de figurinhas cultuais é consistentemente alta, às vezes atingindo dezenas por área escavada. Em contraste, nos assentamentos das terras altas identificados como israelitas, o número despenca para quase zero. Esta não é uma diferença sutil, é uma anomalia estatística profunda. As chances desse padrão ocorrer por acaso são infinitesimalmente pequenas. É a assinatura arqueológica clara de uma sociedade que aplica ativamente o segundo mandamento. Não farás para ti imagem de escultura. O povo não estava apenas ouvindo esse mandamento, eles estavam vivendo por ele. Portanto, os espaços vazios em uma casa israelita são tão significativos quanto o mais grandioso templo. A falta de um ídolo em uma prateleira é uma forma de adoração. Essa ausência nos diz que a família que ali vivia não depositava sua confiança em um pequeno objeto físico para sua fertilidade ou proteção. Sua visão de mundo era orientada de forma diferente, centrada em um único Deus transcendente que não podia ser capturado em argila ou pedra.
Isso não é um argumento do silêncio. É um argumento de um silêncio tão profundo e tão consistente, especialmente quando contrastado com o barulho das culturas circundantes, que se torna uma forma clara e convincente de evidência. O vazio em si é o artefato, testemunhando uma revolução na crença. Para realmente apreciar o poder dessa evidência negativa, podemos fazer uma comparação arqueológica simples, mas profunda. Vamos olhar para duas cidades que existiram na mesma época, na mesma região geográfica, mas que pertenciam a duas culturas diferentes. A fortaleza israelita de Khirbet Qeiyafa e a importante cidade filisteia de Gate. Elas estão separadas por apenas alguns quilômetros de terreno, mas são mundos à parte em sua expressão religiosa. Escavações em Gate, o lar lendário de Golias, revelaram um tesouro de objetos de culto. Arqueólogos encontraram inúmeras figuras, suportes de culto com imagens religiosas e evidências de templos dedicados ao panteão filisteu. A cultura material de Gate é exatamente o que esperaríamos de uma sociedade politeísta típica do antigo Oriente Próximo. Agora, voltamos nosso foco para Khirbet Qeiyafa, uma cidade seguramente identificada com a primeira monarquia israelita. Como estabelecemos, após anos de escavação exaustiva cobrindo uma vasta área do sítio, o número de ídolos religiosos encontrados é precisamente 0. O contraste não é apenas perceptível, é absoluto. Em uma cidade, a evidência de politeísmo está em todo lugar que você cava. Na outra, está completamente ausente. Essa diferença marcante no registro arqueológico fornece uma linha divisória clara e física entre essas duas culturas. O povo de Khirbet Qeiyafa estava deliberada e sistematicamente rejeitando as práticas religiosas de seus poderosos vizinhos filisteus, criando uma cultura material definida pelo que ela excluía. Esse padrão não se limita apenas a esses dois locais. Ele se repete por toda a paisagem. Quando comparamos a cultura material de sítios nas terras altas da Judéia, o coração do antigo Israel, com sítios costeiros e de vale identificados como filisteus ou cananeus, o mesmo padrão se mantém. Os sítios israelitas consistentemente mostram uma escassez ou ausência total dos ídolos e símbolos pagãos que são comuns em outros lugares. Isso permite que os arqueólogos tracem uma espécie de mapa cultural baseado na prática religiosa. A distribuição desses pequenos artefatos pessoais revela a profunda divisão ideológica que separava Israel de seus vizinhos, uma divisão que foi ordenada pelo primeiro mandamento. Essa abordagem comparativa transforma a evidência negativa de uma observação passiva em uma ferramenta ativa de análise. A ausência em Khirbet Qeiyafa só se torna verdadeiramente significativa quando colocada contra a abundância em Gate. Isso demonstra que os israelitas não estavam simplesmente alheios a esses objetos ou incapazes de produzi-los. Eles estavam cercados por eles. Eles fizeram uma escolha consciente e coletiva de viver sem eles. Essa escolha, esse ato de separação religiosa e cultural, é uma das peças mais poderosas de evidência para o impacto no mundo real do primeiro mandamento. Isso mostra uma comunidade unida por uma fé compartilhada e exclusiva que moldou cada aspecto de suas vidas, até os objetos que eles tinham, ou não, em suas casas. O poder da ausência se estende para além de pequenos objetos domésticos e atinge as próprias plantas da arquitetura religiosa. O projeto de um templo revela muito sobre a natureza do Deus que ele deve abrigar. Em todo o antigo Oriente Próximo, templos politeístas eram projetados como lares literais para os deuses. Eles frequentemente apresentavam múltiplas câmaras, capelas e nichos para acomodar diferentes membros do panteão divino. Um grande templo no Egito ou na Mesopotâmia era um complexo extenso, um palácio divino, com aposentos separados para o Deus principal, sua consorte e seus filhos divinos. A própria arquitetura refletia a crença em uma família de deuses,
uma comunidade divina que precisava ser abrigada e servida. A arqueologia do antigo Israel apresenta um plano arquitetônico radicalmente diferente. Seja olhando para a grandiosa e idealizada descrição do Templo de Salomão em Jerusalém, ou para os restos físicos do templo provincial em Arad, o projeto é surpreendentemente singular e focado. A disposição move-se progressivamente de um pátio externo público para um lugar santo, e finalmente para um único e último espaço sagrado, o Santo dos Santos. Não há capelas laterais para outros deuses, nem acomodações para uma consorte divina ou família. Toda a estrutura é projetada para levar a um único ponto focal, um espaço designado para a presença de um Deus, e um Deus só. A própria planta de um templo israelita é uma declaração de monoteísmo. Além disso, o ponto focal desse projeto, o Santo dos Santos, é definido por um vazio profundo. Como vimos no templo em Arad, este espaço mais sagrado não continha nenhuma estátua. Este princípio anicônico é a corporificação arquitetônica do segundo mandamento. O Deus de Israel não deveria ser representado por uma imagem física, e assim seu santuário foi construído para refletir essa realidade. A ausência de uma estátua divina no coração do templo é a expressão máxima de uma fé em um Deus transcendente que não pode ser contido ou representado. A sala vazia não era um sinal de um Deus ausente, mas um testemunho de um Deus cuja presença estava em toda parte e não podia ser confinada a um único objeto feito pelo homem. Essa evidência arquitetônica é uma poderosa corroboração do texto bíblico. Os princípios de design que governavam os espaços sagrados israelitas eram únicos no mundo antigo. Eles conscientemente romperam com os modelos politeístas que os cercavam. O foco singular do layout e a natureza anicônica do santuário não foram desenvolvimentos acidentais. Foram escolhas teológicas gravadas em pedra e argamassa. Os próprios templos, por seu design, são artefatos que testemunham uma devoção exclusiva a uma única divindade invisível. A ausência de salas adicionais para outros deuses e a ausência de uma estátua para o único Deus são evidências claras e inequívocas da fé revolucionária do antigo Israel. A última fronteira da investigação arqueológica é frequentemente a sepultura. Os costumes funerários oferecem um olhar íntimo sobre as crenças mais profundas de uma cultura sobre a vida, a morte e o além. No mundo politeísta do antigo Oriente Próximo, a morte era vista como uma jornada para um submundo que era frequentemente um reflexo sombrio do mundo dos vivos. As tumbas eram equipadas de acordo. Tumbas cananeias e egípcias são frequentemente encontradas com uma vasta gama de bens funerários. Cerâmica cheia de comida e bebida para a jornada, ferramentas e armas para a vida após a morte e, crucialmente, amuletos religiosos e estatuetas para proteger o falecido de demônios e para obter o favor dos vários deuses do submundo. A tumba era um microcosmo de uma cosmovisão politeísta. Mais uma vez, quando nos voltamos para as tumbas dos antigos israelitas durante o período da monarquia, encontramos um contraste marcante e revelador. As tumbas israelitas são caracterizadas por sua simplicidade e austeridade. Embora contenham alguma cerâmica e itens pessoais, como selos ou joias, há uma ausência dramática e consistente do aparato religioso que preenche as tumbas de seus vizinhos. Não encontramos a infinidade de amuletos mágicos, as estatuetas protetoras ou os ídolos destinados a acompanhar os mortos. O sepultamento israelita era um evento muito mais sóbrio, refletindo uma compreensão fundamentalmente diferente da morte e do que estava além. Essa ausência de bens funerários religiosos aponta para uma teologia diferente do além. O foco não estava em navegar por um submundo perigoso povoado por uma série de divindades caprichosas. A concepção israelita da morte, embora variada, centrava-se na soberania do único Deus, Yahweh, sobre toda a existência, tanto a vida quanto a morte.
A confiança era depositada apenas nele, não em uma coleção de objetos mágicos. A simplicidade da sepultura era uma declaração final de fé, uma afirmação de que o domínio de Yahweh se estendia até mesmo ao reino dos mortos, tornando as proteções pagãs desnecessárias. A partida de mãos vazias deste mundo era um testemunho de uma fé singular. Portanto, a tumba israelita, em sua simplicidade, torna-se uma peça final de evidência negativa para o impacto do primeiro mandamento. Isso mostra que essa ideia revolucionária não apenas governou a vida, mas também moldou a maneira como as pessoas enfrentavam a morte. A escolha de abrir mão das proteções religiosas tradicionais para a vida após a morte foi uma declaração profunda de confiança exclusiva em Yahweh. Do lar ao templo e, finalmente, à sepultura, o registro arqueológico do antigo Israel é marcado por uma série de ausências deliberadas e significativas. Esses espaços vazios, quando compreendidos em seu contexto histórico, testemunham poderosamente a existência de um povo que realmente acreditava que havia apenas um Deus, e eles não precisavam de nenhum outro. O primeiro mandamento não foi apenas uma diretriz espiritual, foi, na verdade, o projeto para uma revolução social. Seu impacto foi muito além do templo e do altar, remodelando a própria estrutura da sociedade israelita desde a base. Essa transformação não é apenas descrita na Bíblia, ela é, de fato, detectável no registro arqueológico. Quando escavamos os restos dos primeiros assentamentos israelitas, especialmente nas terras altas durante a Idade do Ferro, encontramos um plano comunitário que parece, bem, notavelmente diferente daquele de seus vizinhos cananeus ou filisteus. É um projeto que reflete um conjunto radicalmente novo de valores sociais, enraizado na ideia de um Deus único e universal. Esta foi uma revolução que você podia ver no layout de uma vila. Uma das características mais marcantes desses primeiros assentamentos israelitas é a ausência de palácios monumentais. Nas grandes cidades do Egito, Mesopotâmia e até mesmo Canaã, a sociedade era dominada por um rei ou uma elite poderosa. Seu status era exibido através de palácios imensos e opulentos que se elevavam sobre as moradias modestas das pessoas comuns. Essa arquitetura reforçava uma hierarquia social rígida. No entanto, nas primeiras vilas israelitas, tais estruturas estão visivelmente ausentes. Em vez disso, encontramos um layout mais igualitário. As casas, embora variando ligeiramente em tamanho, são notavelmente uniformes. Isso sugere uma sociedade com uma estrutura social muito mais plana, com uma lacuna menos pronunciada entre os membros mais ricos e os mais pobres. Esse padrão arquitetônico, conhecido como a Casa de 4 Cômodos, é considerado uma marca da colonização israelita durante esse período. O design era simples, prático e repetido em toda a comunidade. Essa uniformidade é mais do que apenas um estilo de construção. É uma declaração social. Sugere uma sociedade onde a riqueza e o poder eram mais uniformemente distribuídos. Esse impulso igualitário pode ser visto como uma consequência social direta do monoteísmo. Se todas as pessoas são criadas por e são responsáveis perante um único Deus, então o vasto abismo divinamente ordenado entre um rei e um plebeu começa a diminuir. O mandamento de adorar somente um Deus minou as ideologias que sustentavam o poder absoluto dos monarcas humanos. Essa revolução social, detectável nas próprias pedras dessas antigas vilas, oferece uma poderosa evidência de uma sociedade tentando viver um novo ideal. A falta de grandes palácios e a prevalência de moradias padronizadas apontam para uma comunidade que buscava um nível de igualdade que era, honestamente, inédito no mundo antigo. Era uma sociedade construída não em torno da glorificação de um governante humano, mas em torno de uma aliança compartilhada com um único rei divino. O primeiro mandamento, ao declarar a soberania absoluta de Yahweh, desafiou implicitamente a autoridade absoluta dos governantes terrenos,
deixando um legado de transformação social que os arqueólogos podem literalmente desenterrar e medir hoje. A revolução iniciada pelo primeiro mandamento se estendeu profundamente no sistema legal do antigo Israel. A lei no mundo antigo nunca foi secular. Ela sempre esteve enraizada na autoridade divina. Quando examinamos os grandes códigos de lei da Mesopotâmia, como o famoso Código de Hammurabi, vemos esse princípio em ação. A estela de pedra na qual as leis são esculpidas retrata o rei Hammurabi recebendo os símbolos da justiça de Shamash, o Deus Sol. As próprias leis e a autoridade do rei para aplicá-las são explicitamente sancionadas por um panteão de deuses. Este era o modelo padrão. Múltiplos deuses autorizavam o sistema legal, e as leis frequentemente refletiam a visão de mundo hierárquica e politeísta da cultura. Os textos legais do antigo Israel, conforme registrados na Bíblia, apresentam uma ruptura radical com esse modelo. Aqui, toda a estrutura legal e ética é baseada na autoridade de um único legislador divino, Yahweh. Cada lei, desde os grandes mandamentos morais até os mínimos detalhes da pureza civil e ritual, é introduzida com a frase "O Senhor disse", ou é apresentada como parte da aliança estabelecida pelo único Deus. Não há apelo a um panteão, nem partilha de autoridade legal entre diferentes divindades. Isso criou um sistema legal unificado e internamente consistente, onde a justiça não era uma negociação entre as reivindicações concorrentes de vários deuses, mas a aplicação de uma vontade divina única e coerente. Essa revolução legal teve profundas consequências práticas. Em sistemas politeístas, diferentes deuses poderiam ter padrões diferentes, e a justiça poderia depender de qual templo ou cidade de qual divindade você estivesse. Em Israel, a lei era universal porque o legislador era universal. O mandamento haverá uma só lei para o nativo e para o estrangeiro que habita entre vós. Era um conceito legal revolucionário, nascido da crença em um único Deus para todas as pessoas. Essa fundação monoteísta criou um sistema legal singularmente focado na justiça social, na proteção do pobre, da viúva, do órfão e do estrangeiro, todos os quais eram vistos como estando sob o cuidado especial do único Deus verdadeiro. Essa transformação de uma base legal politeísta para uma monoteísta é uma mudança clara e demonstrável. A descoberta arqueológica de vários códigos de lei antigos do Oriente Próximo nos permite compará-los diretamente com as leis encontradas no texto bíblico. O contraste é gritante. O foco singular do sistema legal israelita em Yahweh, como a única fonte de autoridade, é único. O primeiro mandamento não era apenas sobre qual Deus adorar, era sobre qual lei seguir. Ao estabelecer a autoridade de um único Deus, ele criou uma nova base para a justiça, uma que influenciou o pensamento legal e ético por milênios. Essa revolução na lei é um dos legados mais duradouros do mandamento de não ter outros deuses. O impacto do primeiro mandamento não se limitou a grandes estruturas sociais ou códigos legais. Ele, realmente permeou os aspectos mais íntimos da vida diária. Tudo, desde a alimentação, a família e até a higiene pessoal. Os textos bíblicos traçam um modo de vida que foi deliberadamente projetado para fazer de Israel um povo santo, separado e distinto das nações politeístas que os cercavam. Muitas dessas práticas, que podem parecer estranhas para a mente moderna, nação faz sentido quando entendidas como uma forma de reforçar a adoração exclusiva a Yahweh e rejeitar as práticas associadas aos deuses pagãos. Essa revolução foi vivida à mesa de jantar, no campo e em casa. A arqueologia, curiosamente, fornece evidências fascinantes dessas diferenças de estilo de vida. Por exemplo, a proibição bíblica de comer carne de porco era um marcador-chave da identidade israelita. Escavações em sítios filisteus e cananeus revelam consistentemente um número significativo de ossos de porco, indicando que a carne de porco era uma parte regular de sua dieta.
Em nítido contraste, em sítios israelitas do mesmo período, os ossos de porco estão quase que totalmente ausentes. Essa escolha alimentar, resultado direto da lei religiosa, criou uma separação tangível e diária entre os israelitas e seus vizinhos. Era um lembrete constante de sua aliança única com seu Deus. Esse tabu da carne de porco é honestamente uma das mais claras assinaturas arqueológicas da presença israelita na terra. Até mesmo as práticas agrícolas, acredite ou não, podiam refletir essa divisão teológica. A lei bíblica que proíbe o plantio de dois tipos diferentes de sementes no mesmo campo, conhecida como quilaim, pode ser vista como uma rejeição da magia simpática pagã. Em muitos cultos de fertilidade politeístas, a mistura de diferentes elementos era vista como uma forma de encorajar magicamente a abundância. A lei israelita, ao insistir na ordem e separação nos campos, refletia a crença em um Deus criador, que estabeleceu uma ordem natural a ser respeitada, não magicamente manipulada. Era outra forma de traçar uma linha entre a adoração a Yahweh e os ritos de fertilidade de Baal e Azerá. Essas distinções diárias, na dieta, na agricultura, na pureza ritual, todas trabalhavam juntas para criar uma identidade cultural única e coesa, tudo derivado do princípio fundamental do primeiro mandamento. Não ter outros deuses significava viver de uma maneira visivelmente diferente daqueles que os tinham. Significava que a fé de alguém não era apenas uma questão de crença, mas um modo de vida abrangente que era praticado todos os dias. A evidência arqueológica, desde os ossos no lixo até o arranjo dos campos, confirma que isso não era apenas um ideal teórico. Era uma realidade vivida, uma revolução social e cultural que realmente diferenciou esse povo no mundo antigo. Nossa jornada através do tempo profundo está chegando ao fim. Viajamos dos museus do Cairo e Paris às ruínas escaldantes de fortalezas no deserto e colinas da Judéia. Buscamos a prova tangível e física de uma revolução que começou não com uma espada, mas com uma frase: "Não terás outros deuses diante de mim." A evidência que reunimos não é um artefato isolado, mas um fluxo poderoso e convergente de dados. É um mosaico de pistas, onde cada peça, uma inscrição, um plano de cidade, um costume funerário, um espaço vazio onde deveria haver um ídolo, reforça as outras, pintando um quadro coerente e convincente de uma transformação radical na crença e na sociedade humanas. Essa é a natureza da prova arqueológica. Ela é cumulativa, construindo um caso tijolo por tijolo, caco por caco. Começamos com as palavras de reis e faraós, gravadas em pedra. A estela de Merneptah confirmou a existência de um povo distinto chamado Israel em Canaã, já em 1208 a.C. A estela de Mesa nos deu as palavras de um rei inimigo que identificou esse povo por seu Deus único, Yahweh, no século 9 a.C. Indo ainda mais longe, a inscrição do Templo de Soleb mostrou que um grupo associado a Yahweh era conhecido pelos egípcios uns impressionantes 500 anos antes, em 1350 a.C. Essas fontes externas fornecem uma âncora cronológica sólida. Elas provam que os elementos centrais de nossa história, um povo chamado Israel, dedicado a um Deus chamado Yahweh, não são mitos, mas realidades históricas registradas por seus contemporâneos. A partir daí, voltamos para a evidência no campo, dentro do próprio Israel. Em sítios como Kirbet, Queiafa e Arad, testemunhamos o poder da ausência. Vimos uma cidade da época do rei Davi sem ídolos, e um templo construído para um Deus invisível sem estátua em seu Santo dos Santos. Aprendemos que esse vazio não era um acidente, mas uma declaração teológica deliberada. A análise estatística de figuras religiosas e a simplicidade marcante dos túmulos israelitas contavam a mesma história, um povo se separando conscientemente das práticas pagãs universais do mundo antigo. Eles estavam vivendo de forma diferente, construindo de forma diferente e até morrendo de forma diferente.
tudo em conformidade com o mandamento de adorar somente o seu Deus. Finalmente, vimos como essa revolução teológica desencadeou uma revolução social. Vimos isso no traçado igualitário das aldeias que careciam de palácios monumentais, sugerindo uma sociedade que desafiava o poder absoluto dos reis humanos. Vimos isso em um sistema legal baseado na autoridade de um único e universal legislador, criando uma nova base para a justiça e a ética. E vimos isso nos detalhes da vida diária, desde uma dieta que os diferenciava até práticas agrícolas que rejeitavam a magia pagã. O peso dessa evidência combinada é imenso. Ela aponta inequivocamente para a conclusão de que o primeiro mandamento não foi um ideal teológico tardio, mas um princípio fundamental que moldou ativamente a cultura material, a sociedade e a identidade do antigo Israel desde seus primórdios. Vamos agora nos afastar das evidências individuais e considerar a audácia da imagem que elas pintam. O surgimento do monoteísmo no antigo Israel não foi uma evolução suave e gradual. Não foi uma lenta deriva filosófica em direção a um panteão mais simples. O registro arqueológico e histórico que examinamos aponta para algo muito mais dramático, um ato de revolução deliberado, consciente e radical. Foi uma decisão de romper com todo o consenso religioso da raça humana. Um consenso que perdurava há milhares de anos. Foi uma escolha intencional de sair do fluxo da história e forjar um novo caminho, muitas vezes a um custo elevado e em oposição direta às superpotências da época. Essa revolução não foi abstrata, foi implacavelmente prática. O mandamento de não ter outros deuses não era apenas sobre o que se acreditava no coração, era sobre o que se fazia com as mãos. Significava derrubar os santuários locais, quebrar os ídolos domésticos, rejeitar as práticas religiosas dos vizinhos e recusar-se a curvar-se aos deuses do império. Exigiu a criação de uma cultura completamente nova, do zero, uma nova arquitetura, um novo sistema legal, um novo conjunto de valores sociais, uma nova maneira de viver e morrer. A evidência mostra que foi exatamente isso que aconteceu. A assinatura arqueológica distinta do antigo Israel é a assinatura dessa mesma luta. Não devemos subestimar a coragem que isso exigiu. Em um mundo onde cada aspecto da vida, da chuva ao parto, era considerado controlado por uma série de divindades poderosas e muitas vezes vingativas, rejeitá-las todas em favor de um Deus único e invisível foi um salto monumental de fé. Era convidar o desastre, arriscar a fome, a doença e a derrota militar ofendendo os deuses que supostamente controlavam essas coisas. Era tornar-se um forasteiro, um povo estranho e suspeito cuja recusa em participar da vida religiosa comum da região teria sido vista como arrogante e perigosa. Este não foi o caminho fácil. Foi o caminho de maior resistência. As evidências que desenterramos confirmam que esse ato radical não foi um breve experimento, mas um compromisso sustentado por séculos. Desde os primeiros assentamentos nas terras altas até a monarquia estabelecida, vemos o esforço persistente para criar e manter uma sociedade baseada nesse princípio revolucionário. O primeiro mandamento foi a declaração de independência para um novo tipo de comunidade humana, definida não apenas por sangue ou solo, mas por uma aliança com um único Criador universal. Foi um ato radical que propôs uma nova maneira de ser humano, uma nova maneira de entender o cosmos e um novo destino para um povo que escolheu acreditar em um só Deus. A revolução que desenterramos do pó do Oriente Médio não foi uma rebelião fracassada. Foi talvez a revolução de maior sucesso na história da humanidade. A ideia forjada no cadinho do antigo Israel, a ideia de um só Deus, o Criador de tudo, que exige justiça e devoção exclusiva, não desapareceu. Ela sobreviveu à queda de seu próprio reino, durou mais que os impérios do Egito, Assíria, Babilônia, Pérsia, Grécia e Roma.
Esse conceito radical tornou-se a base do judaísmo e, a partir do judaísmo, formaria mais tarde o alicerce essencial para duas outras religiões mundiais, o cristianismo e o islamismo. Hoje, mais da metade da população mundial segue uma fé enraizada nesse mesmo princípio. O legado dessa antiga revolução está por toda parte. Está embutido em nossos conceitos de lei, ética e justiça social. A ideia de direitos humanos universais deve uma dívida profunda à crença em um único Criador, que dota todas as pessoas de dignidade inerente. A própria noção de história como uma narrativa linear com um propósito e um destino, em vez de um ciclo interminável e sem sentido, é um produto dessa cosmovisão monoteísta. O DNA espiritual do primeiro mandamento está entrelaçado no tecido da civilização moderna de maneiras que muitas vezes não conseguimos reconhecer. A fé desafiadora de um povo pequeno e antigo realmente mudou o mundo para sempre. Nosso trabalho como arqueólogos continua. As areias do Oriente Médio ainda guardam inúmeros segredos, e a cada nova escavação, a imagem se torna mais clara e detalhada. Novas inscrições podem ser encontradas, novos locais podem ser descobertos, e nossa compreensão, sem dúvida, crescerá e será refinada. Mas a história fundamental que a evidência conta já está clara. A verdade dessa antiga guerra espiritual está sendo constantemente desenterrada, não por teólogos discutindo textos, mas por cientistas com pás e pincéis, montando cuidadosamente a evidência física deixada pelas pessoas que a viveram. As próprias pedras estão clamando, testemunhando uma revolução que começou há 3.000 anos. A fé de bilhões repousa sobre essa antiga fundação. O que a arqueologia confirma é que essa fundação não é construída sobre mitos ou lendas, mas sobre uma realidade histórica. Um povo real, em um lugar real, em um momento específico da história, iniciou uma jornada de fé exclusiva em um só Deus. Eles deixaram um rastro de evidências, em suas cidades, em seus templos, em suas casas e em seus túmulos, que ainda podemos rastrear hoje. O primeiro mandamento não foi apenas uma proclamação. Foi um evento que mudou o mundo, uma revolução que foi travada, vencida e esculpida na própria paisagem do tempo. A evidência está lá, enterrada na terra, esperando por aqueles com olhos para ver. Até breve, curta, inscreva e compartilhe. Deus te abençoe.